Fala, diretoria. Hoje estamos aqui, né, para gravar um conteúdo muito interessante que será o carro-chefe do nosso canal, que são opções. Opções na plataforma da Deribit. Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre as estratégias com opções que podem proteger, alavancar e potencializar os seus investimentos. Então é exatamente isso, né? A gente sabe que opções é uma das ferramentas mais poderosas que existe no mercado para você ganhar renda passiva ou até ganhar rendas especulativas, né? Que são essas rendas que a gente considera que sejam essas rendas explosivas, né? Você faz a compra de opção por um determinado valor, né? E elas podem se valorizar tanto, tanto, tanto que você pode ter retornos estrondosos na casa de 1000%, 2000%, 5000% sobre o valor alocado. Então, o objetivo desse vídeo é exatamente trazer esse conteúdo para vocês e aplicar ele nas criptomoedas, né? O mundo cripto a gente está vendo aí que é um mundo muito interessante e para todas as pessoas que têm, né, algum tipo de ativo, né, em hold principalmente, lá na sua carteira, tá com Ethereum parado, tá com Bitcoin parado, né, tá com Solana parado, que são normalmente as três opções que nós temos na plataforma da Deribit. Você pode pegar uma parte desse capital, né, aí 20%, 30% e trabalhar esse capital utilizando as opções para poder fazer o que? Alavancar, né? Às vezes proteger também, né? Igual está escrito no título aí agora, e potencializar os seus ganhos sobre os investimentos que você tem, certo? Então, a gente vai falar, né, sobre o que são opções, falar um pouco sobre o conteúdo, para que vocês entendam de maneira mais fácil sobre o assunto, beleza? Então, vamos começar a falar sobre esse assunto agora, sobre o histórico das opções, né? As opções, né, elas começaram lá na Holanda em 1634, né? Elas começaram com as tulipas, que eram umas flores, né? Foi criado o mercado de opções com o objetivo de controlar a flutuação dos preços, né? Após o crescimento de uma bolha incontrolável e o descumprimento de alguns vendedores de opções, houve a primeira crise no mercado de opções. Então, o registro histórico foi na venda, né, e compra no mercado de tulipas lá na Holanda, em que as pessoas lançavam opções para poder comprar e vender, ou ter obrigações de comprar ou vender as suas tulipas, né? Ficou um pouco descontrolado, como a gente pôde ver, né? Mas a gente viu que essa foi a primeira situação de uso de opções no mercado. Então, esse é o histórico do início das opções no mundo, né? Então, o que são opções? No conceito geral, no conceito básico de opções, opções são instrumentos derivativos que dão ao seu detentor. Vamos falar, antes de falar quais, né, as situações que dão ao seu detentor, vamos falar o que são derivativos. O que é derivativo é aquilo que deriva de alguma coisa, né? Então a gente usa um instrumento que deriva de algo. Deriva de quê? De um ativo específico, né? Como eu falei, na Deribit nós temos três tipos de situação que a gente pode estar trabalhando com opções. Derivada do Bitcoin, derivada do Ethereum, derivada da Solana. Então nós trabalhamos instrumentos que derivam desses ativos, certo? E o que eles dão ao detentor, né? Você compra, vende opções, que nada mais é do que exatamente isso, né? O mundo de opções é você comprar, vender calls ou puts, que é exatamente o que a gente vai ensinar aqui. Então, o que são opções? Opções são instrumentos derivativos que dão ao seu detentor o direito de comprar, no caso de uma call, ou de vender, no caso de uma put. Direito, você pode ter de comprar ou vender determinado, né, derivativo, né, quando você compra uma call ou uma put. Ou o dever, né, de comprar ou dever de vender quando você vende uma put ou uma call, certo? Né?
E isso está relacionado a um ativo específico, pode ser o Ethereum, pode ser o Bitcoin, pode ser a Solana, no caso da Deribit, que é a nossa plataforma principal, por um preço pré-estabelecido que a gente chama de strike. Strike é o preço pré-estabelecido. Preço, no caso do Bitcoin, hoje está valendo 21, 22 mil dólares. Ah, o strike de 20 mil, strike de 18 mil, strike de 25 mil, strike de 30 mil dólares. O strike é o preço do ativo, né, dentro, né, de uma data determinada, que a gente chama de contrato. Né, tem um período específico. Pode ser de, muitas vezes tem opções sendo negociadas para o dia seguinte, a 3 dias depois. Tem semanal, tem quinzenal, tem mensal, tem, né, trimestral. Nós temos também opções anuais. Então, nós temos várias datas de vencimento. Então, quando você compra, né, ou vende, você está determinando um contrato que tem um vencimento em determinada data, certo? E nesse contrato, você paga ou você recebe um prêmio, né? Você tem que desembolsar no caso da compra ou receber no caso da venda, por esse direito, né? Ou esse dever. Então, é exatamente isso. E estratificando essa questão, né, vamos falar os tipos de opções. Nós temos a opção de compra, né, a compra de call, né, no caso vocês estão vendo aí em verde, é como um sinal na compra de um imóvel. Você tem o direito de comprar porque pagou por ele antecipadamente e a construtora tem o dever de vender porque recebeu por este compromisso. Como é que funciona essa situação? Né? Você vai lá e compra uma call, então você tem que pagar um pedaço, uma parte, pelo direito de comprar, né, aquele imóvel, no caso, no preço pré-estabelecido que você combinou com o vendedor, no caso a construtora. E aí, pode ser que no futuro, né, um ano depois, 2 anos depois, aquele imóvel ele valha muito mais, né, do que você vai, né, ter o direito de comprar. Mas como você fez uma compra de sinal, você fez uma compra de opção antes dele estar pronto, você tem o direito de comprar pelo preço pré-estabelecido. E a construtora, como recebeu muito antes, sem saber da valorização que ia ter, ela tem o dever de te vender, certo? Então, quando você compra a opção de compra, é como se fosse nesse exemplo aí, ok? Quando você compra uma opção de venda, é como uma apólice de seguro, né, de um veículo. Você tem o direito de vender o seu carro, normalmente batido, pelo valor de um íntegro, porque pagou por essa garantia e a seguradora tem o dever de lhe comprar porque recebeu as mensalidades que cobrem essa proteção. Exatamente isso. Quando você compra uma opção de venda, é como se você estivesse comprando um seguro. Você não compra o seguro do seu carro lá e paga todo mês? Esses pagamentos são a opção, né, que é dividida, no caso, em meses, para que você tenha o direito de vender se acontecer algum sinistro. Seu carro bateu, você tem o direito de pegar aquela carcaça, aquela lata velha e entregar para a corretora e falar: eu quero o dinheiro integral do valor do meu veículo, porque eu agora tenho um veículo que não me serve, né, que não tem utilidade para mim. E eles são obrigados a ficar com essa carcaça pelo valor integral do veículo, mesmo que ele não valha. Por quê? Porque eu estou pagando mês a mês esse direito, por essa proteção, esse direito de vender o meu carro caso aconteça alguma coisa. E eles, obviamente, têm o dever de pegar esse carro e me pagar o valor combinado com eles, que é exatamente o valor de um carro, né? Normalmente a gente chama de tabela, né? O preço de tabela do ano que ele é, certo? Então, nós temos esses dois tipos de opções. Quando você compra uma call, né, e quando você compra uma put, certinho? E agora, para a gente entender um pouco melhor, a gente pode, né, dentro desse esquema aí, ver como é que existem, né, operações dentro do mundo de opções em que você compra puts, compra call e também vende puts e vende calls. Então, esse esqueminha ele é perfeito para você entender que existe direitos e deveres. Olhando somente do lado esquerdo, né, de vocês aí.
né, num contrato de opção. O comprador da opção adquire um direito. Toda vez que você compra uma opção, seja ela de call ou seja ela de put, você tem um direito. Sempre é direito. O direito de comprar ou o direito de vender algo pelo valor combinado. No caso, o strike dentro de um prazo de vencimento, certo? E ela é sempre uma operação de débito, né? Por quê? Porque existe dinheiro para pagar a operação, para garantir o seu direito. Então, no caso da call, você tem o direito de comprar a ação ou ativo a um determinado preço. E no caso da put, você tem o direito de vender a ação ou um ativo, né, em um determinado preço. Já do outro lado, né, quando você é vendedor, você tem, né, obrigações. Né? Você é uma operação de crédito. Toda vez que você vende algo, você recebe um crédito que a gente chama de prêmio, prêmio da opção, e aí você tem, né, ele a receber. Toda vez que você vende uma call, você tem a obrigação de vender um ativo, né, ou uma ação a um determinado preço. Porque se ele chegar àquele preço que o comprador, né, quis, né, se proteger no caso, você tem a obrigação de vender, no caso da call. E na put, você tem a obrigação de comprar. Se o preço cair até a put, né, o valor da put que o comprador, né, te comprou, se você, no caso, for vendedor, você tem a obrigação de comprar. Então, você tem que arcar com a operação. Então, olhando esse esqueminha aí, é bom vocês, né, até revisarem ele, porque essa ideia é uma ideia muito clara do que é o mercado de opções, em que você tem direitos e deveres dentro de compras, de call e de put, e dentro de vendas de calls e de puts, né? Muitas vezes vai ficar um pouco confuso, né? Pensar em call e put, em venda e compra de cada uma delas. Por quê? Porque você tem uma dificuldade de entender que a compra, né, que a compra de uma put é o direito de vender, né? E que a, a venda de uma put é uma obrigação de comprar. Então, muitas vezes dá um pouco de confusão, mas se vocês pegarem esse quadro aqui e martelarem ele na cabeça de vocês, né, nesse entendimento, vocês vão conseguir entender perfeitamente como funciona isso. Por quê? Porque a gente vai estar falando isso dentro do canal e isso tem que ficar bem claro para vocês quando a gente falar sobre, olha, comprar uma opção, ó, estão vendendo opção de call, estão vendendo opção de put, ó, vamos comprar uma call longa para tanto tempo, ó, vamos comprar uma put para se proteger. Então, se você tiver essa ideia em mente de como funcionam essas operações de direitos e obrigações dentro das calls e puts, aí vai ficar fácil para entender. Então é só também fazer um print dessa tela aí e guardar ou até imprimir, né, no caso, colocar assim perto do computador, perto de um local que você possa estar sempre lembrando, certo? Então, em relação aos tipos de operações, é isso.